Simples Nacional, quer saber tudo sobre esse assunto? Continue assistindo o vídeo que eu vou te explicar sobre a aplicabilidade na prática. O Simples Nacional é uma metodologia de tributação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, do PIS, da COFINS, do ICMS, do ISS e do IPI. É uma metodologia simplificada que apenas as MEs e EPPs poderão fazer uso dessa sistemática por força de um direito previsto na Constituição Federal, onde prevê que as MEs e as EPPs devam gozar de um tratamento diferenciado para a tributação inerente à sua carga tributária. É considerado uma ME o contribuinte que tenha auferido anualmente até 360 mil e é considerada uma EPP aquele contribuinte que tenha auferido até 3 milhões e 600 anualmente. No entanto, para fins de enquadramento, a EPP poderá continuar enquadrada no Simples Nacional até o limite de 4 milhões e 800 de faturamento anualmente. No entanto, quando a EPP excede o seu faturamento de 3 milhões e 600 até 4 milhões e 800, o ICMS e o ISS deixa de ser tributado pelo Simples Nacional e o contribuinte passa a ser um contribuinte normal ao ICMS e ao ISS, devendo atentar para a legislação estadual onde está sediado o contribuinte e para a legislação municipal também no que diz respeito ao ISS. Bom, então o faturamento anual é que estabelece o direito do contribuinte optar ou não pelo Simples Nacional. Lembrando-se que tem algumas atividades que, por meio do seu CNAE, que é o Código Nacional da Atividade Econômica, ficam impedidas de adotar o Simples Nacional. Bom, para o contribuinte mensurar o imposto devido, a base de cálculo é o faturamento mensal, porque o Simples Nacional tem a sua periodicidade mensal, e o faturamento bruto auferido deduzido do ICMS devido pelo substituto tributário, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, os descontos incondicionais concedidos, as vendas canceladas e as deduções de venda constituem então o faturamento base de cálculo do Simples Nacional. Bom, a legislação estabelece as faixas de tributação e essas faixas de tributação elas correspondem ao anexo em que o contribuinte irá se enquadrar para conhecer a sua alíquota nominal e posteriormente a sua alíquota efetiva. A alíquota efetiva porque em função da última alteração estabelecida no Simples Nacional, a carga tributária então passou a ser progressiva, então nós temos duas alíquotas, a alíquota nominal e a alíquota efetiva. A alíquota nominal corresponde àquela alíquota em que o contribuinte está sujeito de acordo com a faixa de incidência dele. Para ele conhecer a faixa de incidência, o indicativo é o faturamento bruto nos últimos 2 meses. Então, se ele é um contribuinte comercial que está sujeito ao anexo 1, conhecendo o faturamento dos últimos 12 meses, ele vai se enquadrar na faixa de incidência e ali ele conhece a alíquota nominal. Quando ele aplica a alíquota nominal na proporção da sua receita oferida nos últimos 12 meses, ele então determina a alíquota efetiva. Então a alíquota efetiva ela vai ser menor que a alíquota nominal em função da regressão da tabela na qual o contribuinte se enquadra. Conhecendo a alíquota efetiva, aplica-se sobre o faturamento mensal auferido, então o contribuinte conhece o valor
do imposto devido, que será pago por meio do DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Vale ressaltar que, quando o contribuinte comercializa mercadorias que estão na substituição tributária ou do ICMS, ou do PIS, ou da COFINS, o contribuinte tem o direito de excluir da base de cálculo as receitas que estão nessa condição tributária, dessa forma reduzindo a alíquota que vai ser aplicada sobre o seu faturamento. Por que o contribuinte tem esse benefício? Porque a substituição tributária ou a tributação monofásica, seja do ICMS, seja do PIS ou seja da COFINS, quer dizer que houve uma transferência de responsabilidade, e essa transferência de responsabilidade indica que, quando o contribuinte comprou mercadoria para comercialização, ele já contribuiu com o PIS, a COFINS e o ICMS, estando sujeito na operação subsequente a uma alíquota zero. Portanto, na apuração do Simples Nacional, não pode deixar de fazer essa inferência, reduzindo esses valores da base de cálculo desses respectivos impostos. Essa situação também ocorre para o ISS. Quando o serviço está sujeito à substituição tributária do ISS e que o contribuinte prestou serviços e que sofreu retenção do ISS, a legislação também permite excluir da base de cálculo a receita auferida com prestação de serviço que sofreu retenção, logo houve uma transferência de responsabilidade. Bom, de acordo com o CNAE, ou seja, a atividade que o contribuinte exerce, ele vai se enquadrar em um dos anexos estabelecido na legislação, e devemos também levar em consideração que, a depender do anexo em que o contribuinte se enquadra, o INSS fica fora, porque, considerando o rol de tributos que fazem parte do Simples Nacional, não podemos deixar de dizer que CPP, que é a contribuição previdenciária, faz parte do Simples Nacional. No entanto, não são para todos os contribuintes, a depender da atividade exercida. Então, esse contribuinte, onde o INSS não compõe o Simples Nacional, ele tem que atentar para o recolhimento com base na metodologia que outro contribuinte está sujeito. Devemos também lembrar que, considerando o Simples Nacional uma metodologia unificada de tributação, vários outros impostos não estão no Simples Nacional, como, por exemplo, o IAF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, o DIFAL, que seria o diferencial de alíquota do ICMS, o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Então, temos que atentar. De regra geral, os tributos que compõem o Simples Nacional o ICMS, o ISS, o PIS, a COFINS, o IPI, Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, e o INSS para algumas atividades. Então, a periodicidade é mensal, a base de cálculo é o faturamento mensal, expurgando os valores que a legislação não considera como faturamento. Devemos também atentar para a questão daqueles contribuintes que estão sujeitos ao fator R. O que é isso? É a relação do gasto com folha de pagamento em relação ao faturamento auferido pela empresa. Foi uma forma do governo estimular, ou seja, desestimular, na verdade, a informalidade inerente ao processo admissional. Ou seja, tirar o contribuinte da esfera da sonegação no que diz respeito aos registros em CTPS. Qual foi esse incentivo? Quando o gasto com folha de pagamento dele refletir mais de 28% do seu faturamento nos últimos 12 meses, ele então fica sujeito a uma alíquota do Simples Nacional inferior do que aquele contribuinte em que o gasto com folha de pagamento representa menos de 28% do faturamento. É o que a gente e a legislação determina de fator R. Bom,
Considerando um planejamento tributário, devemos levar em consideração que, além do INSS, a substituição tributária, ou seja, o ambiente em que o contribuinte está inserido e até mesmo os benefícios fiscais locais ou então por unidade federativa, devam ser levados em consideração para estabelecer qual seria a melhor opção para um contribuinte, se realmente é o Simples Nacional ou outra metodologia de tributação. Lembrando que quando o contribuinte adota o Simples Nacional, a mudança só pode ocorrer no exercício seguinte.